Olá, meu nome é Jefferson. Falar um pouco sobre o plano de estágio, sobre como é que foi meu estágio. É, então, eu pude aprender muita coisa nesse estágio, tive muitos conhecimentos, muito aprendizado, como também vi muita coisa errada, que assim, eu tenho para mim assim que a gente tem que pegar as coisas boas, né, que a gente aprende no estágio, as coisas ruins a gente, como se fosse aquele ditado, a gente vê e finge que não vê, né? Não toma como conhecimento. Assim, a gente tem como uma base para a gente não cometer esses erros que foram cometidos, né? No primeiro assim, eu sei que fiquei bastante receoso porque nunca fiquei assim à frente de uma turma, né? Então, creio meu que no primeiro dia eu tremi muito, fiquei bastante nervoso, porque é uma coisa nova, né? Uma experiência nova que eu nunca passei, que estou passando agora, e que para a gente exercer a função a gente tem que se acostumar com isso, né? Tem que, tem que vai estar constantemente no dia a dia na frente de sala de aula, né? Então a gente já tem que ir treinando para poder quando chegar a nossa vez, a gente já está preparado, está acostumado. Meu primeiro dia, igual eu falei, fiquei um pouco assim receoso, né? Até que eu comentei com a professora, falei para ela, primeiro dia ela fazer, né, dar aula para me ver como é que funcionava, tal. Já no segundo dia eu ajudei bastante, entendeu? Fiz planejamento de aula, fiz essas coisas, entendeu? Sempre pedindo auxílio dela para saber como é que tava, se tava certo, se não tava. E confesso que depois que passou a primeira semana do estágio, eu fui tomando gosto. Eu vi que realmente não é um bicho de sete cabeças, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, é uma coisa legal, bacana, entendeu? Você trabalhar com criança, tem umas crianças que é mais levada, outras já são mais quietas, mas isso faz parte da profissão, todo lugar tem isso, né? Mas gostei bastante. Na primeira semana eu confesso que eu pensei em desistir, porque eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não vai ser fácil, mas persistindo, a gente foi persistindo, foi lutando aí, e acabou que a gente no final deu certo, graças a Deus. Mas eu consegui um pouco do meu objetivo, claro que só de 100 horas de estágio não é o suficiente, a gente tem que ter mais, né? Mas assim, eu vi, já deu para ter mais ou menos uma noção de como é o planejamento, de como você tem que chegar, como você tem que se comportar, em relação a criança com deficiência, criança normal, criança que é uma mais agitada do que a outra, tudo isso teve lá. Pude trabalhar também com uma criança especial. A gente percebe que ela tem que ter um carinho, uma atenção a mais, entendeu? Assim, não tratar ela diferente das outras. Tratar assim, ter aquela atenção, mas não excluir a criança, essas coisas. Você tem que montar um planejamento para que você possa incluir ela em tudo que você for fazer, para que ela possa participar no decorrer do estágio. É, no decorrer das semanas, eu fui me, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Eu sei que no decorrer das semanas eu fui tomando mais gosto, fui assim, aprendendo mais, fui me apropriando mais do estágio, fui me dedicando mais, pude aprender bastante coisas legais, tanto com a professora como com as crianças. É, aquele receio que eu tinha na primeira semana de que, se eu errar, essas crianças, como é que vai fazer? Essas crianças vão fazer pergunta demais, vai ter coisa demais.
tudo aquilo já no final do estágio a gente vai perdendo aquele medo, né? Do meio pro final a gente vai perdendo aquele medo, vai vendo que não é tudo isso que a gente pensava, que é totalmente diferente. E foi bastante gratificante para mim, tanto é que na última semana que era meu estágio, eu falei com a professora, falei com as crianças, que era a última semana que eu estaria ali. As crianças ficaram tudo, pede a escola para te contratar, aquela coisa, né? A gente vê que, assim, gera um carinho, né? É gratificante você saber que seu trabalho está sendo bem feito, apesar de na verdade, ele não era bem um trabalho, né? Era um estágio, mas é como se fosse um trabalho, né? Eu estava ali já fazendo aquele estágio para mim, para futuramente eu já ter uma noção, né? Então, assim, no estágio você já sente esse carinho, as crianças falando, pede a escola para te contratar o ano que vem, para você ser nosso professor de sexto ano, ser professor de quinto ano, terceiro ano, essas coisas. Então, assim, é bastante gratificante, entendeu? Tanto que eles fizeram uma festinha para mim no meu último dia, fizeram uma festinha, pediram para mim poder fazer os próximos estágios, fazer tudo lá, que eles que gostaram muito e tal, mas é gratificante, é gostoso você saber que você fez um bom trabalho, que você exerceu aquilo ali que eu exerci até o que eu não esperava, entendeu? Tipo, eu esperava que eu fosse exercer esse estágio, mas não do tanto que eu fiz. Mas é assim, a gente vai, a cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais. Em relação ao colégio, vi algumas coisas que não me agradou, entendeu? O colégio em si não tem muito planejamento, entendeu? Não sei se é porque é uma escola que tem apenas um ano, que ela começou no começo desse ano, então pode ser, pode não ser, mas não tem planejamento, eles simplesmente a gente monta um planejamento, a professora lá monta o planejamento para trabalhar. Aí eles chegam um dia lá e falam, até sexta-feira você tem que entregar isso, isso e isso. Coisa que não tá no planejamento e tipo a professora tem que se virar e fazer o que a escola tá pedindo, o que a coordenadora tá pedindo, porque ela quer aquilo ali naquela data e pronto, acabou. Então, assim, são coisas que eu vi que, assim, me deixa bastante chateado. Porque o que que acontece? Você perde ali um tempo fazendo seu planejamento para você programando para dar aula e chega simplesmente a coordenadora e fala tal data eu quero isso e pronto, eu quero e pronto, acabou. Então, assim, são coisas que aconteceu ali que eu vi, assim, que eu vi que não estava correto, entendeu? Que aquilo ali é meio que, vamos dizer, um balde de água fria. Você fica com medo. Poxa, será se quando eu for exercer a função, se vai acontecer comigo? Você já tem que estar se preparando para tudo. São pessoas que, porque tem um nível mais alto do que os professores, fica querendo passar por cima, fica querendo ser melhor, entendeu? É coisas da vida mesmo, é coisa que todo lugar vai ter, todo trabalho vai ter, só que por ter um cargo que deveria dar exemplo, as pessoas estão fazendo isso, entendeu? É coisa que eu acho que ela está na função errada. Mas, enfim, a gente tem que tomar isso como um aprendizado e ficar esperto para se um dia a gente não pode, se passar por isso, a gente já tá, vamos dizer assim, meio que calejado, né? A gente já tá preparado porque a gente já viu isso lá atrás, não ser surpreendido por isso. Mas enfim, questão do estágio eu gostei bastante. Antigamente eu pensava, não, estou fazendo a faculdade porque eu ganhei uma bolsa e tal. Não quero exercer a função, porque eu não me vejo na frente de uma sala de aula, mas depois do estágio mudou bastante meu ponto de vista. Assim, eu sei que eu ainda tenho receio, isso não vou mentir, ainda tenho receio de estar à frente de uma sala de aula,
Mas eu acho que se hoje fosse para me prestar um concurso e passar, prestaria sim esse concurso para me poder passar e exercer a função. Estaria assim na frente de uma sala de aula, porque a partir do momento que você vai para a prática, você vê que que não é todo aquele bicho de sete cabeças que você pensava que era, entendeu? Então o estágio ele ajuda bastante. Você aprende a fazer o planejamento de aula, montar um planejamento, um cronograma para você exercer ele. Você aprende muita coisa, bastante coisa, entendeu? E eu sou muito grato à instituição lá que permitiu fazer o estágio, mesmo com tantos erros deles lá. Eu creio que eles devem melhorar. Eu creio que esse erro todo seja porque era o primeiro ano de escola, porque a escola é nova. Então, assim, cada ano que vai passando vai melhorando, né? A gente espera que melhora, né? Mas sou muito grato à professora também que me ajudou bastante, os alunos que me aceitaram na sala de aula e gostei bastante.